E aí, meu pessoal, tudo bom? Gente, tô eu aqui para falar da parte 3, tá? O slide que eu apaguei sem querer foi só onde dizia antes desse aqui, doença do trato respiratório inferior. O que eu quero falar para vocês para começar? As doenças do trato respiratório superior normalmente não são tão graves, tá? Normalmente, sempre existem exceções, tá? Essas aqui, elas do trato respiratório inferior, elas são mais graves na maioria dos casos, tá? E elas podem, se não tratadas, levar a óbito, como qualquer outra doença, mas na maioria dos casos são mais graves essas aqui, tá? O que a gente vai conhecer? A traqueobronquite, que é a infecção da traqueia, normalmente bacteriana, tá? A bronquite, que é a inflamação dos brônquios, tudo que for ite, normalmente é inflamação. A asma, que é a inflamação dos brônquios, a enfisema pulmonar são os alvéolos, gente, a asma é dos bronquíolos, desculpa. Enfisema pulmonar são dos alvéolos, é bem comum. Como eles fazem as trocas gasosas, enfisema pulmonar é muito grave, tá? A DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela é bem grave muitas vezes, tá? Pneumonia, que é a infecção dos pulmões, e a tuberculose, tá? Também pode ser um tipo de infecção bacteriana ou viral. O que é importante aqui, pessoal? Essas doenças são doenças respiratórias que podem se tornar graves, e quando elas vão ser piores ainda? Se um paciente tiver essas doenças, ele é considerado grupo de risco atualmente para infecção por coronavírus, tá? Porque esse vírus ataca todo o sistema respiratório. Se o paciente já é acometido, esse sistema respiratório vai piorar, tá? Gente, a primeira doença que a gente vai conhecer é a traqueobronquite, como o próprio nome diz. Ela faz uma infecção da traqueia, uma inflamação da traqueia, tá? Normalmente, ela acontece quando o paciente ele já teve uma infecção, uma inflamação mais rígida no trato respiratório superior, mal curada ou que não foi tratada e se estende até a traqueia, tá? O que inflama, gente? Essa parte aqui, ó, que são as membranas da traqueia que deveriam produzir muco para eliminar algum agente externo, mas elas estão inflamadas e elas vão causar diversos sintomas, tá? Quais são os principais, gente? São esses que eu listei para vocês, tá? Ficou meio ruim o slide, mas dá para ver. Que é dor, tá? Na parte do externo, que é o osso que forra a nossa caixa torácica. O paciente tem muita febre e dor de cabeça, tá? Dispneia pode ocorrer, o catarro ele é bem purulento, tem bastante pus com odor fétido, tá? Em alguns casos que o paciente ele tem uma inflamação bem grave, que ela seja de grande calibre, pode escarrar sangue também, tá? Então, lembrem da traqueobronquite que ela ocorre normalmente como consequência de uma infecção mal curada ou que não foi tratada no trato respiratório superior, certo? Seguindo, gente, temos a bronquite. Com certeza vocês já ouviram falar. O que é a bronquite, pessoal? Ela é a inflamação dos brônquios. Esses brônquios, eles são obstruídos, eles ficam com um calibre menor. Por quê? Porque eles têm muito muco, tá? Lembrem, a traqueia tem muco. O que são os brônquios? Eles ligam a traqueia ao pulmão, certo? Então, se eles estão inflamados, esse muco ele fica presente em olha aqui, ó, grande quantidade, obstrui a passagem de ar. Então, ele causa broncoconstrição. Lembram que eu falei isso lá no sistema nervoso autônomo? Então, eles têm relação, tem diminuição no brônquio, obstrui a passagem de ar, o paciente tem falta de ar, que vocês vão ver na sequência. Ele tem tosse, tá? Outra coisa que o paciente tem, como tem muito muco, ele começa a escarrar, uma tosse encatarrada. A cianose são as extremidades do corpo, os dedos pretos. Ele tem falta de apetite. Catarro mucoide é como se fosse expectoração, mas o principal sintoma é tosse com expectoração de muco e muita falta de ar. Gente, lembrem, dispneia e falta de ar é a mesma coisa, tá? Pessoal, uma coisa que eu queria falar para vocês, que vocês vão ver durante todas essas, já viram e vão ver na sequência, a maioria dos sintomas são os mesmos. Por exemplo, assim, ó, quando o médico vai fazer anamnese num paciente, sempre vai ter falta de ar, tosse.
porque ocorre, na maioria dessas doenças, obstrução da passagem de ar, então, consequentemente, a pessoa não vai conseguir respirar normalmente, vai precisar de ajuda de um medicamento, tá? Vamos para a próxima. A asma, tão conhecida asma que muitas pessoas têm, CID-J 45.0. O que é isso, gente? A asma, ela pode ser alérgica, ela pode ser infecciosa, mas na maioria dos casos ela é uma doença caracterizada por um CID, J 45.0. Isso é um número dessa doença perante os médicos, perante a toda a medicina. J 45.0 significa asma predominantemente alérgica, tá? O paciente que tem essa asma, normalmente ele vai utilizar medicamentos que são disponíveis pelo Sistema Único de Saúde, certo? Então, vamos lá. O que é a asma, gente? Lembram que eu falei para vocês? O que os brônquios fazem, gente? Vamos retomar para vocês entenderem. Os brônquios, pessoal, eles fazem a ligação da traqueia aos pulmões. Na medida que eles vão se estreitando, diminuindo sua ramificação, eles se tornam bronquíolos, tá? E o que é a asma? Esse bronquíolo é estreitado de tal forma por uma inflamação que ele obstrui de forma quase que completa a passagem de ar, dependendo do nível dessa asma, tá? Eles inflamam, a inflamação vai gerar muco, vai gerar secreção e vai fazer com que olha só a diferença desse aqui para esse aqui onde passa o ar, com que ocorra uma constrição da passagem de ar, uma diminuição dessa passagem, tá? Por que é importante? Lembrem assim, asma causa bronquioconstrição. Os bronquíolos diminuem de tamanho em função de uma inflamação por motivos desconhecidos e eles precisam ser tratados, tá? O que é fator de risco? Paciente que já é alérgico, paciente que tem refluxo também pode ter inalação desse refluxo, lá lembra da faringe, da laringe. Paciente quando sofre exposto a um esforço muito grande, então a gente tem que tomar cuidado. A asma ela pode ser perigosa porque se ocorrer uma obstrução completa desse bronquíolo, o paciente pode ter uma parada cardiorrespiratória. Então ela precisa ser tratada. Existem tratamentos de manutenção, como é o caso do Alenia, que é um broncodilatador que a gente vai conhecer na sequência, dentre muitos outros, tá? O Alenia normalmente é utilizado quando o paciente tratamento de manutenção, longo prazo. E quando o paciente está em crise, falta de ar, ele usa um Aerolin, que vocês já devem ter ouvido falar. Listei aqui para vocês os principais sintomas, mas lembrem que dispneia, falta de ar é o principal deles, tá? Ocorre taquicardia. Olha só a presença do nosso sistema nervoso simpático aí, tá? O que pode ter que é bem importante, tá? O paciente, ele pode ter rigidez torácica. A parte do tórax fica muito rígida, tá? E pode ter tosse. Então, tosse, falta de ar, cansaço, aumento da frequência cardíaca são bem comuns na asma, tá? Dando sequência às patologias, a gente tem o que a gente chama de enfisema pulmonar. Talvez vocês já tenham ouvido falar. A gravidade desse problema quando não tratado, tá? Ele ocorre principalmente por dois motivos. Quando o paciente é tabagista, atenção quem fuma, o risco é muito grande de ter. E quando já é geneticamente em função disso, tá? O que acontece quando o paciente tem enfisema pulmonar, gente? O enfisema pulmonar é uma inflamação dos alvéolos pulmonares. O que os alvéolos fazem que a gente viu lá na parte 1 do vídeo? Eles são responsáveis pelas trocas gasosas, então eles fazem com que ocorra oxigenação no sangue e a gente consiga respirar. Então, se eles estão inflamados, eles ficam como nessa figura aqui. Olhem essas duas imagens. Deixa eu pegar um cabeça. Olhem essas duas imagens. Olhem de perto. Isso aqui são os alvéolos normais. E esses aqui da enfisema, eles ficam distendidos, eles ficam inchados, eles ficam com aspecto feio, tá? Então, o que acontece com o paciente? Olha só, ele tá com os alvéolos inflamados, então ele não consegue fazer as trocas gasosas adequadas e, consequentemente, ocorre o que a gente chama hipoxemia. Resumindo, simplificando, diminuição da quantidade de oxigênio no sangue
E como o médico vai notar isso? Com o uso do oxímetro, vai ter diminuição da saturação de O2, certo? Ainda, pessoal, como que é importante aqui nesse enfisema para vocês, é o fato de que, olha só, o que são as trocas gasosas dos alvéolos? Elimina CO2 e traz O2, então ele já tem dificuldade de trazer O2, vamos falar bem facilzinho, e ele não consegue eliminar CO2, então fica muito CO2 no sangue e ocorre o que a gente chama de acidose respiratória, que pode ser fatal, tá? Além disso, o aumento da quantidade de sangue que vai para o pulmão faz com que a pressão arterial fique mais elevada na artéria pulmonar. E o que acontece quando tem pressão arterial mais elevada? Insuficiência cardíaca. Então, imagine, esse problema de enfisema ele pode prejudicar tanto o sistema respiratório e, consequentemente, o coração. Então, é grave, precisa ser tratado. E como é que o clínico vai identificar, tá, gente? Primeiro, ele vai perguntar se o paciente é tabagista, tá? O paciente, normalmente, quando é submetido a qualquer tipo de esforço, já fica com falta de ar. Então, muitas vezes, eles fazem exame de esteira para verificar como é que está a sua apneia ou dispneia ou qualquer alteração da respiração, tá? Ele fica muito magro, tem febre, tem um escarro muito purulento e com muito odor fétido, tá? Ele sente fraqueza e, além disso, ele não consegue abrir muita boca para respirar, tá? Então, é grave, ela é identificada por pneumologistas através de exames de imagem, através da oxigenação do sangue, através de exames como gasometria arterial, que é um exame coletado em hospitais, o paciente coleta sem o uso de oxigênio externo, e o médico avalia como é que tá essa troca gasosa dos alvéolos, se tem algum problema, certo? Mas ela é grave. Dando sequência às doenças do trato respiratório inferior, a gente tem a DPOC. Eu gosto sempre de mencionar essa doença porque ela ocorre em muitos pacientes. E resumindo, pulmonar obstrutiva crônica, ela obstrui a passagem de ar, tá? Ela pode ser consequência de doenças como uma bronquite mal curada, crônica, não tratada, e do enfisema que a gente acabou de falar. Então, ocorre basicamente obstrução da passagem do ar e o paciente não consegue respirar e fica muito dispneico, tá? Por que ocorre essa limitação, essa obstrução da passagem do ar? Normalmente ocorre diminuição da elasticidade do pulmão, tem muita secreção mucosa, as vias aéreas estão inflamadas e, consequentemente, vai ter menor espaço para esse ar passar, tá? Então, o músculo da parte muscular ali dos brônquios, ela vai se contrair e não vai abrir mais. Ela vai se contrair, vai ficar mucosa, purulenta e não vai abrir, não vai ter passagem de ar, tá? Por que isso pode ocorrer? Em virtude de genética também, pacientes tabagistas têm muito a propensão a ter esse tipo de doença, tá? E como é que o médico identifica? Mais uma vez eu lembro você, são sinais e sintomas muito parecidos. Faz exame de imagem, faz todos os outros exames, tá? A pessoa tem tosse sempre, tá? Comum a tabagistas também. Fadiga, que é um cansaço sem fim, sempre podre. Tem muitas... Podre de cansado, que eu também fico, mas eu não tenho DPOC, tá, gente? Muitas infecções recorrentes respiratórias, o paciente não melhora nunca, tem faringite, tem bronquite, tem todas as itens necessárias e não melhora, tá? Ele não respira, mesmo com ser submetido a esforço leve, ele tem dificuldade de respirar e a respiração é quase como a minha agora. Sabe quando tu corre 10 quilômetros? Eu não corro 10 quilômetros, mas quando vocês correrem ali, chegarem ofegantes, isso é constante no paciente com a DPOC, que não é submetido a esforço nenhum, então a gente já reconhece, tá? O que acontece nessa doença? Como vocês viram, todos têm sintomas parecidos. Quem diagnostica é o médico. 3 exames que eu quero que vocês saibam agora antes de eu entrar na pneumonia. Gasometria arterial, tá? Para avaliar as trocas gasosas. Espirometria, que é a capacidade do teu pulmão de inspirar e expirar.
Às vezes o paciente é submetido a essa espirometria sem nenhum medicamento ou quando ele tem muita dificuldade com o uso de um broncodilatador para ver se ele vai realmente melhorar a capacidade do paciente respirar, certo? Então, isso são espirometria e gasometria, além de exames de imagem. Essa próxima doença que vocês vão ver agora, talvez muitos já conheçam, já tenham, mas eu destaquei aqui 3 tipos que eu quero que vocês saibam, principalmente em época de coronavírus, porque ele pode ajudar a desenvolver uma pneumonia, tá? Inflamação ou infecção, quando for a pneumonia bacteriana, tá? Do parênquima ali do pulmão propriamente dito, tá? Ela pode ser uma pneumonia adquirida na comunidade, em qualquer local. Ela deve ser diagnosticada em até 2 dias de hospitalização, tá? Outra coisa que ocorre, pneumonia hospitalar, tá? Quando ela é diagnosticada, gente, ela é diagnosticada em média 2 dias após o paciente estar 2 dias no hospital, tá? Então, ele não tinha evidência de nenhum problema pulmonar e, aos poucos, por baixa imunidade, por imunodepressão em função de quimioterapia, em função de um estado nutricional ruim, em função, por exemplo, um paciente que tá, um paciente com coronavírus, tá lá, com dificuldade de respirar, tá com ventilação mecânica por muito tempo, ele pode adquirir uma pneumonia, tá? E o outro tipo de pneumonia que pode adquirir é quando o paciente, ele tem aspiração, sabe? Por exemplo, lembram lá da faringe que faz com que ocorra a passagem do ar inalado dos alimentos ou para o sistema digestório ou para o sistema respiratório. Então, se o paciente tem refluxo e por algum problema não conseguiu fazer essa passagem, ele pode aspirar, tá? Então, são os tipos de pneumonia, tá? A pneumonia, então, o que ela afeta? A ventilação. O que é ventilação? A capacidade de inspirar e expirar, tá? O que essa alteração vai causar no paciente? Gente, pode ocorrer inflamação lá nos alvéolos, tá? E o que os alvéolos fazem? As trocas gasosas. Consequentemente, pode ter alteração da presença de oxigênio no sangue, isso pode ser muito grave, tá? O que o paciente tem quando tem pneumonia? O primeiro sintoma é febre alta, tá? Ele vai ter muita tosse, vai ter dor no peito, vai ter falta de ar, tá? Ele vai suar, muitas vezes aquele suor frio que a gente tem, e o médico vai diagnosticar e vai tratar normalmente com antibiótico. Pessoal, olhem essa imagem aqui. Ai, perdi meu... Aqui, ó. O alvéolo normal, ele tem um espaço muito bom dentro dele. O alvéolo com pneumonia, ele sofreu uma inflamação em função dessas alterações, que foi uma infecção bacteriana, viral. A pneumonia ela foi adquirida no hospital, ela foi adquirida por motivos que a gente não sabe, um paciente imunodeprimido, ou o paciente aspirou, tá? Então, os alvéolos ficam desta forma, tá? Pneumonia é isso. A próxima doença, pessoal, ela, como é que eu posso dizer para vocês? Ela é de importância muito grande, porque ela tem uma transmissão comunitária, tá? Então, a tuberculose, o paciente que tem, ele é tratado, é tranquilo quando descoberto no início, mas ele tem que tomar cuidado, porque esse agente infeccioso, ele tem transmissão bem ampla, tá? Então, ela afeta o pulmão, tá? Mas ela pode ocorrer de forma extrapulmonar. Pode ser tuberculose meningítica, tuberculose renal, tuberculose óssea é bem rara, mas acontece, e tuberculose nos linfonodos, tá? A tuberculose da meningite, ela é bem grave, porque ela atinge as meninges no nosso cérebro, então ela pode ser mortal, tá? Aqui estão os nomes dos agentes infecciosos que vocês não precisam saber, mas conheçam o Mycobacterium tuberculose, já o nome já se associa. E quando ela ocorre, pessoal, a tuberculose ela pode ser transmitida de forma mais ampla em pacientes vulneráveis, tá? Pobres, desnutridos, que não têm condições de moradia, que têm condições precárias de habitação, saneamento básico, tá? Pacientes imunodeficientes e também
pacientes que são acometidos pelo HIV é bem comum. Na tuberculose, pessoal, ela é descoberta através de exames também, como esse aqui, ó. Vocês podem ver, é um exame nível laboratorial. Em microscópio é bem fácil de ver o micobacterium, coleta o escarro, gente, a pessoa precisa escarrar e o exame é feito no escarro, tá? O escarro é um material também que você faz o exame do coronavírus, é mais ou menos a mesma metodologia, mas do coronavírus é bem por PCR, é mais difícil, tá? Então, na tuberculose a febre não é alta, tá? Mas a gente tem que saber que o paciente tem muita tosse encatarrada, bem como a gente diz, bastante muco, tá? E é esse muco que eles têm que escarrar, normalmente 3 amostras para ir para o laboratório. O paciente emagrece muito e ele tem muito cansaço também. Esse é a informação da tuberculose. Pessoal, a tuberculose já apareceu em algumas novelas também, tá? Então ela é um pouquinho mais conhecida, mas ela não acontece com frequência, ela é bem rara até. Próxima doença, minha gente. Eu sei que vocês já devem estar cansados de me ouvir falar, mas são N doenças e eu vou dar bastante tempo para vocês trabalhar elas, bem tranquilos, tá? A embolia pulmonar. O que é isso, gente? Ela acontece quando a artéria do pulmão ela é obstruída, ou um dos ramos dessa artéria, tá? Por um trombo. Então, o sangue coagula, esse trombo vai lá e obstrui, tá? Quando ela acontece, tá? Quando o paciente sofreu uma cirurgia, isso pode acontecer, tá? Quando o paciente faz lipo, quando ele sofre por outra cirurgia, já ouvi falar, já presenciei casos de paciente que fizeram redução do estômago, a cirurgia bariátrica, e sofreram com embolia pulmonar. Se não tratada a tempo, ela é fatal e ela ocorre, a morte é muito rápida, tá? Então, o que que acontece? Esse trombo, ele bloqueia a passagem de ar, de líquido, e esse líquido fica nos alvéolos e o paciente não consegue... desculpa, gente. Ele bloqueia a passagem do ar e o paciente não consegue respirar. Isso é embolia, tá? Obstrução da passagem de ar, de sangue, ocorre um trombo lá, sangue coagula, é como se vocês... A trombose, vocês já devem ter ouvido falar, sangue coagula e ele não deixa passar o ar, tá? O edema já é um pouquinho diferente, é bem parecido. Em vez de obstruir a passagem de ar, por outros motivos o líquido fica no pulmão. Líquido no pulmão, como vocês já devem ter ouvido falar, tá? Quem que é cometido por ela? Pessoas com problemas cardíacos, tá? Hipertensos não tratados, pessoas que tiveram alguma doença respiratória prévia, tá? Pessoas que têm problemas renais ou hepáticos e pacientes que sofreram transfusão sanguínea de forma inadequada. Então, isso é edema, acúmulo de líquido. Embolia, trombo, vai lá e obstrui a passagem de ar. Voltando aqui só um pouquinho, o paciente que sofre embolia por cirurgia, vocês vão ver a cianose, a falta de ar, os dedos, as extremidades ficam bem pretas, é bem fácil de ver, tá? Tem que ir para UTI. Então, a gente já falou de pneumonia, de asma, de bronquite, a gente já falou de tuberculose, embolia e edema, embolia é trombo, edema é acúmulo de líquido. Agora, eu quero só mencionar para vocês, antes de ir para o câncer, a hipertensão pulmonar. O que é isso, tá? A gente sabe que o nosso pulmão, ele tem uma artéria pulmonar e ocorre essa hipertensão quando a pressão na artéria pulmonar, ela se torna alta por motivos que a gente não sabe, tá? Normalmente não tem uma causa primária definida, tá? Quando ela pode acontecer, gente? Um paciente que já é cardíaco, que tem, às vezes, acumulada DPOC, enfisema, que tem asma, que tem uma doença crônica no coração, em toda a vascularização, mas ela não é muito comum, tá? Gente, até aqui foram doenças, inflamações, infecções. Vocês devem estar cansados de ouvir falar, mas são importantes. Isso aqui, ó, eu trouxe para vocês a título de conhecimento, não tá na ementa, mas como estamos falando de problemas respiratórios, de patologias do sistema respiratório, é importante eu mencionar para vocês que dentre essas patologias existem muitos novos casos de câncer do pulmão, neoplasia pulmonar. Esses dados eu tirei da
da Anvisa de 2014, porque eles demoram cerca de 10 anos para atualizar certinho, mas cada ano ocorre cerca de 30 mil casos. Eu averiguei ontem no site da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, já subiu para cerca de 50 mil novos casos, uma previsão. Disso aí, em torno de 20 e poucas mil mortes, e ela é a terceira maior causa de morte evitável no mundo. A principal causa de neoplasia pulmonar, gente, é o tabagismo. Então, programas antitabagistas estão surgindo, as pessoas estão procurando diminuir ou evitar para que esse número aqui, ó, tão alarmante seja diminuído, tá? Eu que trabalho com pacientes do Sistema Único de Saúde, em 3 anos aumentou numa cidade de 6 mil habitantes 15 pacientes com DPOC, diretamente que eu busco medicamento lá no Centro de Oncologia de Juí. Então é grande o número de pacientes acometidos e isso essa neoplasia ela só regride com tratamentos quimioterápicos, radioterapia e ela é sim muito grave, tá? Então o que causa uma neoplasia do pulmão? Tabagismo é a principal causa, certo? Fatores genéticos, como eu falei para vocês, pacientes expostos a ambientes com contaminação, como seria, por exemplo, uma fábrica de móveis, não que todos sejam, mas é uma causa, um fator de risco. Pacientes desnutridos que têm uma dieta com falta de vitaminas e pacientes que já têm outras doenças prévias no pulmão, então tem maior chance de desenvolver, certo? Quais são os sintomas, gente? Primeira coisa, o paciente pode ser assintomático, tá? Acontece de forma bem ampla essa assintomatização, tá? O que acontece? Os sintomas também, eles podem aparecer ou não, dependendo de onde está o tumor, onde está a massa tumoral maligna, tá? Por exemplo, se tiver na parte dos alvéolos, as trocas gasosas estarão prejudicadas e assim por diante, tá? Então, ocorre muita tosse, uma tosse que não para nunca. O médico, quando for auscultar o pulmão, vai ver que tem um rubor, um ronco muito alto. O paciente, ele não consegue respirar, ele tem febre, ele tem muita dor. Isso são sinais que vão fazer com que o clínico, gente, ele desconfie de um possível câncer de pulmão, certo? Gente, de doenças era isso, tá? Eu vou virar a câmera para mim agora. Não deu para virar, tá? Mas fiquem com a imagem aqui. Pessoal, o que eu quero deixar claro para vocês? É muito conteúdo, mas eu procurei resumir ao máximo os slides, procurei fazer a apresentação de forma que vocês consigam entender facilmente, tá? E se vocês tiverem qualquer dúvida, façam as atividades e se remetam a mim. Eu gosto muito dessa área, eu tenho contato diário com isso e eu posso ajudar vocês da melhor forma, tá? Uma última observação, eu tô adorando dar aula para vocês, eu não vejo a hora da gente se encontrar lá na sala de aula, poder conversar, poder ver práticas, tá? Eu tenho muitas lâminas preparadas dessas doenças para vocês verem, se Deus quiser logo vai voltar. Um abraço e uma ótima semana. Até mais, gente!